Amém? Olá, queridos, que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Nós estamos falando aqui do templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida em São Miguel do Araguaia, e nós queremos convidar você e sua família para poder participar conosco do momento de estudo da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo 113, o salmista diz o seguinte nos versos 1 a 3: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. É com esse sentimento de louvor ao Senhor que nós estamos começando esse momento de aprendizado, momento de edificação, momento de louvor ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você que está aí do outro lado, participando conosco, que você possa fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, agradecendo ao Senhor por mais esse dia e rogando do Senhor que esteja abençoando a sua vida, a sua casa e o seu lar. Vamos orar nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, mesmo, ó Deus, vivendo esse tempo de pandemia, de restrições, ó Pai, de algumas programações da nossa igreja, o Senhor tem nos dado a oportunidade de usarmos da tecnologia para sermos alimentados pela Tua Palavra. Por isso, fale conosco nesse momento, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e fale ao nosso coração, que possamos aprender da Tua Palavra e praticá-la. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero convidar o Gabriel aqui à frente, ele vai estar nos conduzindo aqui uma canção, e logo após nós estaremos meditando na Palavra do Senhor. Amém. Nós nesta manhã estaremos dizendo que o nosso Senhor, Ele é muito grande, e por isso nós queremos agradecer e engrandecer ao nome dEle, porque nós confiamos naquilo que Ele é e faz em nossas vidas. Adoremos ao nosso Deus com a canção Grande é o Senhor. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Confiamos
Amém. Que nós possamos querer sempre engrandecer ao Senhor nosso Deus, sobre todas as coisas, engrandecer o nosso Pai Celestial. Eu quero convidar você à meditação na palavra do Senhor nesse momento, que você possa estar acompanhando a leitura do texto sagrado. Eu quero trazer uma meditação que se encontra no livro de Atos, no capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura do verso 36, do capítulo 15 de Atos, até o verso 10, do capítulo 16 de Atos. O que está acontecendo aqui? O que está de pano de fundo do texto que nós vamos ler, né? O texto relata que logo após o primeiro concílio da igreja primitiva, grandes decisões foram tomadas, grandes decisões foram colocadas a par ali, e agora então o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, ele se prepara para a segunda viagem missionária. É o momento de tomar decisões, é o momento de traçar rotas, é o momento também de iniciar novos desafios. E aqui então o texto que nós vamos ler, ele retrata tudo isso que eu acabei de falar, tudo isso debaixo da vontade de Deus, na vida do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, e para a minha vida, para a nossa vida no dia de hoje. E o texto diz o seguinte, Atos capítulo 15, a partir do verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deste a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, para a Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que eles observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, descendo a Troude, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar. Deus bendito, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar ao nosso coração. Nós lemos a Tua palavra e por meio dela cremos que o Senhor fala ao nosso coração, pela operosidade do Santo Espírito do Senhor Deus. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa nos ensinar consoante a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. É o que oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, era hora de fazer uma segunda viagem missionária. Era hora de traçar
uma nova viagem. Apesar de Paulo já conhecer o trecho, já conhecer todo o caminho, era necessário traçar essa rota, era necessário tomar decisão. A ideia inicial do apóstolo Paulo era pregar nas cidades às quais eles já haviam plantado a igreja e fortalecer o povo. Era fazer o caminho novamente, era passar por Icônio, por Listra, por Derbe, por Antioquia, pela Antioquia da Pisídia e até chegar então em Chipre. Resumindo, Paulo queria passar por onde eles já haviam passado, pregado da outra vez, para ver como aqueles irmãos se encontravam. Mas no momento de traçar a rota, de decidir como fazer, Bernabé queria levar João Marcos. E Paulo tomou então a péssima decisão. Ele disse: se João Marcos for, eu não vou. Se ele for, eu não vou. E aqui a gente vê então uma ruptura, uma separação por causa de uma decisão ruim. Queridos, decisões ruins causam consequências ruins na nossa vida. E nos diz a palavra do Senhor então que Barnabé e Paulo se separaram. Mas o que eu acho interessante, apesar de ter havido essa decisão, essa contenda, o trabalho do Senhor não parou. Assim também acontece nos dias de hoje. O trabalho do Senhor só aumenta, só progride, porque não é pela nossa força, não é pela minha força, não é pela sua força, mas é pela obra do Senhor. Paulo, então, ele toma essa decisão de romper com Barnabé. Mas logo em seguida, Paulo toma uma decisão boa. Depois de tomar uma decisão ruim, ele diz a Barnabé: você vai para Chipre, eu vou para Icônio, eu vou para Listra e Derbe. E chegando então, meus queridos, naquela região, ele toma a decisão de tomar Timóteo para caminhar com ele Silas. E então eles seguem viagem em duas frentes de trabalho. Barnabé e João Marcos, eles saem em uma direção. Paulo, Silas, Timóteo, ele toma outra região e segue. Conclusão até aqui. Na vida, também nós tomamos decisões equivocadas, suscetíveis às consequências ruins. Na vida, nós recebemos do Senhor a capacidade também para tomar as decisões boas, sensatas, coerentes, a fim de edificar a nossa vida mediante as decisões que tomamos. Nós temos essa capacidade, mas infelizmente muitas vezes nós tomamos decisões, traçamos rotas sem a direção do Senhor, sem consultar aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E às vezes o Senhor fecha todas as portas e a gente ainda quer arrombá-las, porque queremos seguir aquele caminho, aquela direção, que não é a direção que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para você, que o Senhor tem para cada um de nós. Afinal de contas, então, pastor, como tomar decisões segundo a vontade de Deus? Essa ou esse é o tema da nossa meditação nesse momento. Tomando decisões segundo a vontade do Senhor. Eu e você, meus irmãos, todos os momentos, em todos os segundos, a nossa vida é pautada de tomar decisões. Você levanta logo pela manhã, você tem que tomar uma decisão. Você vai levantar imediatamente, na hora que o celular despertou, na hora que o despertador despertou, ou você vai ficar mais 5 minutos descansando. Você, ao levantar, se preparar para o trabalho, você tem que tomar uma decisão: qual roupa eu devo vestir para ir para o trabalho? E assim é na nossa vida, em todas as áreas, em todos os momentos, nós precisamos tomar decisões. E antes mesmo de partirmos para as lições que eu quero trazer à luz desse texto,
nós precisamos então desmistificar algumas coisas que ronda, que paira a nossa mente ou o nosso coração. Porque quando a gente fala da vontade de Deus, geralmente nós ouvimos pessoas e até mesmo nós pensamos assim: se eu pudesse descobrir a vontade de Deus, na minha vida, eu seria mais feliz. Ou eu oro a Deus para que me deixe descobrir a vontade ou a sua vontade sobre a minha vida. Querido, nós precisamos desmistificar algumas coisas aqui. Primeiro, a vontade de Deus não é descoberta, porque ela não está encoberta. A gente só descobre aquilo que está escondido. E a vontade de Deus não está escondida, ela está revelada. Sobre a vontade de Deus, Paulo diz, lá no primeiro capítulo, quando ele escreve aos Efésios, Paulo resume a vontade de Deus dizendo o seguinte: que a vontade de Deus era que Cristo padecesse no mundo, salvasse o seu povo, e durante os desdobramentos da história, nós vamos então conhecendo ainda mais os propósitos e a vontade de Deus sobre a nossa vida. A vontade de Deus é conhecida e não descoberta. A vontade de Deus é que eu e você, vivendo nesse mundo, possamos conhecer mais dele, possamos ter mais intimidade com ele, porque as coisas que vai nos acontecendo, vai nos apontando, vai nos direcionando, vai nos encaminhando à direção que o Senhor quer para a nossa vida. Se a gente diz que a vontade de Deus é descoberta, parece que colocamos Deus então como mágico, como ilusionista, como naquele famoso truque ali dos 3 copos, onde o mágico ou ilusionista, ele coloca uma bolinha em um dos copos, embaralha aquele copo e te pergunta: onde está a bolinha? E você aponta para o primeiro copo, e o mágico então ele levanta o copo e a bolinha não está lá. Resta agora então 2 copos. Você aponta para o segundo copo e ele levanta e a bolinha não está lá. E aí você pensa assim: agora eu não vou errar, a bolinha está no terceiro copo. E quando então ele levanta o copo, para sua surpresa, aquela bolinha não está ali também. E ele faz um movimento rápido e, como se tirasse a bolinha dos seus ouvidos, ele te aponta a bolinha. Querido, Deus não é um mágico, ele não é um ilusionista. Deus é aquele que concretiza, que estabelece a sua vontade por um plano redentivo de salvação por meio da sua palavra. E quando nós estamos cativos à palavra de Deus, nós podemos sabiamente tomar decisões sensatas na nossa vida. Como tomar decisões segundo a vontade de Deus? Quando você olha para o texto, você vai perceber que Paulo, ele tinha traçado o seu rumo. A ideia dele era batata. Eu vou passar, eu vou pregar em Icônio, eu vou pregar em Listra, Derbe, e depois eu vou chegar até a região frígio-gálata. Vou começar a pregar a palavra na Ásia. Veja então você, meu irmão, que o motivo de Paulo era justo. Ele tinha uma estratégia, mas a palavra de Deus, no versículo 6 do capítulo 16 do livro de Atos, nos dá um verbo aqui muito interessante para a ação do Espírito. Uma ação estranha, porque a Bíblia, o texto nos diz que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para lá. Quando você olha o versículo 7, o versículo de número 8, reforça a ideia, né? Paulo dizendo que Paulo queria passar para Mísia, para Bitínia, mas o Espírito Santo diz para ele: olha, aqui você não passa, para cá você não vai. Então, pastor, como eu posso conhecer a vontade de Deus e tomar decisões segundo a vontade de Deus? Como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer alguma coisa sobre isso? Então eu quero destacar 3 lições de como nós podemos tomar as decisões
segundo a vontade do Senhor. E a primeira lição que eu vejo, que eu quero destacar para tomar as decisões segundo a vontade de Deus, é necessário sujeitarmos ao Espírito Santo do Senhor. É necessário sujeitarmos ao Espírito Santo do Senhor. Versículo 7, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não o permitiu. Queridos, não há como tomar decisões na vida se o Espírito Santo do Senhor não habitar em nós. Se não estivermos transbordantes do Espírito, não há como tomar decisões segundo a palavra, a vontade do Senhor. Quando o apóstolo Paulo queria ir para um rumo, o Espírito Santo falou para ele assim: para cá você não vai. E pior, além de impedir o apóstolo Paulo de ir aonde ele queria, de ir àquela região que ele queria, de ir à região determinada, o Espírito Santo não apontou a região que ele deveria ir. Não apontou. Ele ficou estático, parado. Por um tempo, Paulo ficou olhando, dizendo: se eu não vou para lá, para onde eu vou? Muitas vezes isso acontece na minha vida e na sua vida. Nós temos que tomar uma decisão e nós não sabemos para que lado vai, nós não sabemos a que rumo tomar, nós não sabemos para onde ir. E aí eu estava lendo um livro, algum dia desse aí, uma frase nesse livro me chamou muita atenção. A frase é de Albert Moeller Jr. Ele diz o seguinte: olha que maravilha, Jesus, Ele é tão Senhor da nossa vida, que quando nós temos uma necessidade urgente de descobrir algo, Ele pode nos deixar esperando. Jesus é tão Senhor da nossa vida, que quando nós estamos desesperados, correndo atrás de uma necessidade urgente de descobrir algo, Ele pode nos deixar esperando. Quando nós pensamos que temos uma necessidade urgente, o Espírito Santo diz: espera, fica aí rodando até eu apontar aonde você deve ir. Queridos, na caminhada com Deus, a fim de tomar decisões sábias e coerentes, será que nós estamos preparados para nos frustrar? Será que nós estamos preparados para acontecer aquilo que nós não esperamos? Será que nós estamos preparados para ouvir os nãos de Deus? Será que nós estamos preparados para caminhar um tempo no limbo, sem saber para onde ir? Confiando unicamente e exclusivamente do que o Senhor continua dirigindo a história da nossa vida? Será que nós temos essa capacidade? Porque é exatamente assim que Ele age. Quando o apóstolo Paulo queria ir para a região da Frígia, Gálata, o Espírito Santo falou: para cá você não vai. Eu não vou. Você não pode passar para lá, você não vai. Espera que eu vou falar que rumo você deve seguir. Querido, diante da caminhada rumo às decisões sábias, coerentes, nós precisamos entender que a autoridade do Espírito Santo do Senhor que amadurece a nossa fé nesse grandioso processo. Nós estamos vivendo um tempo incerto, nós estamos vivendo um tempo de tomar decisões. E qual é a decisão que você precisa ser tomada? Qual a decisão que você, melhor, precisa tomar? Tome-a voltada na direção do Espírito Santo. Porque apesar de não acontecer as coisas da forma que você quer, da forma que você espera, se você tomar uma decisão pautada segundo a vontade do Senhor, ainda que você pense que o Senhor te abandonou, não é abandono, nunca é abandono. Pode ser sim perdas, pode ser sim frustrações,
mas nunca o Espírito Santo do Senhor nos abandona. É promessa dele: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo do Senhor está conosco. Nós precisamos atentar para isso, porque muitas vezes, no calor da emoção, no calor da situação, nós queremos tomar decisões que não são pautadas pela vontade do Senhor, e quando isso acontece, meus irmãos, gera em nós consequências ruins. Você pode estar vivendo um momento ruim na sua vida agora, mas se você está esperando a resposta do Senhor, confia no Senhor, porque Ele sempre direcionará você ao caminho, à decisão que você tem que tomar. Nós precisamos trazer isso às nossas mentes. Nós temos visto aí uma teologia que tem crescido muito no nosso meio, que é a teologia do coach, né? Essa teologia não está com nada, ela não leva o ser humano a lugar nenhum, porque é a ideia de dizer que você pode, que você consegue, sai que é tua, você vai conseguir, você é isso, você é aquilo. Queridos, essa teologia tem levado muitas pessoas a tomarem decisões impensadas, insensatas e não alicerçadas na palavra do nosso Deus, que é todo soberano, que tem o controle de todas as coisas. Hoje mesmo, nós temos que tomar uma decisão. Amanhã se inicia uma semana recheada de decisões. Quer tomá-las de acordo com a vontade de Deus? Se sujeite à autoridade do Espírito Santo do Senhor. Eu sei que você tem muitas decisões a ser tomadas, mas coloque-as na presença do Senhor. E se o Espírito Santo falar com você, não, é não. Não adianta barganhar, não adianta ir contra a vontade do Senhor. Mas a segunda lição que eu quero trazer para você: como posso tomar decisões segundo a vontade de Deus? Segunda lição: mova-se conforme a orientação de Deus. Nós somos assim. Muitas vezes nós pedimos uma direção a Deus. Muitas vezes o Senhor fecha as portas para nós. Mas o desejo do nosso coração é tão grande de seguir aquela decisão, de seguir aquele rumo, que muitas vezes nós vamos em desencontro à orientação que Deus está nos dando. E não é isso que acontece aqui com o apóstolo Paulo. Versículo 7 ao versículo 9, ele vai dizer: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E ele, tendo contornado Mísia, descendo a Troade, e na noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava a pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A palavra de Deus nos informa que depois de serem impedidos pelo Espírito de Jesus, Paulo tenta ir para Bitínia. O Espírito não permite, ele contorna a Mísia. Ou seja, veja que o Senhor está usando a instrumentalidade que Lucas, para escrever aqui no seu livro de Atos, né, está colocando verbos que são em ações de movimento. Ele defronta, ele contorna, ele desce até Troade, e ali ele tem uma visão de um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Pastor, como eu posso saber quando me movimentar e saber se essa é uma orientação divina? Quer seja decisão de trabalho, quer seja uma decisão de um relacionamento, quer seja uma decisão de investimento, como eu sei que quando devo me movimentar? Como é que eu sei quando me movimentar e saber que isso é de Deus ou não? Será que eu preciso de uma visão?
Será que eu preciso que um anjo desça até mim? Eu abro o meu coração para você, dizendo o seguinte, irmão, nós temos que ter muito cuidado com visão. Porque quando alguém fala que teve uma visão, de duas uma, ou é uma pessoa com intimidade muito grande com o Senhor, e eu entendo, eu não posso colocar Deus numa caixinha. Se eu fizer isso, eu estou limitando o poder de Deus, eu estou colocando limites no poder de Deus, colocando Deus numa caixinha, porque eu sei que Deus age de diversas formas, diversas maneiras, mas que uma visão provinda de Deus, a pessoa tem que estar uma intimidade muito grande com o Senhor. Porque senão, é o que a gente tem visto, é que quando a pessoa diz, pastor, eu tive uma visão, Deus falou isso para mim, e a maioria dos problemas das igrejas, irmãos, do meio do povo de Deus, está relacionado com alguém que teve uma visão. Pastor, eu tive uma visão, vou fazer assim, 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 e a pessoa vai, aquilo dá errado, pastor, eu acho que aquilo não era visão de Deus para mim, não. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque nós devemos nos mover segundo a vontade do Senhor, e o Senhor, Ele fala conosco, Ele fala ao nosso coração. Sabe o que nós precisamos detectar no nosso coração? O que é voz de Deus e o que é grito da alma. O que é a voz de Deus e o que é a orientação remorsa do nosso coração. E como que eu sei que é a voz de Deus? Como sei, melhor dizendo, o que é a voz de Deus? É simples. Augusto Nicodemos, escrevendo um livro, ele diz o seguinte: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira alta e sonora? Pegue a sua Bíblia, entre para o seu quarto e comece a lê-la em voz alta. Aí você vai ouvir a voz de Deus sendo revelada e concretizada na sua vida. Como nos movimentar mediante a vontade de Deus? Meu irmão, se não tem leitura da Bíblia, se não tem intimidade com o Espírito Santo, só tem decisões erradas. Agora, se movimentar de acordo com a vontade de Deus, como nós podemos então movimentar segundo a vontade de Deus? É lendo a palavra do Senhor, é examinando o nosso coração, reconhecendo o nosso chamado diante daquilo que a gente tem que fazer. Às vezes, a gente toma decisões ou decisão de profissão, contando unicamente e exclusivamente com o salário. Eu vou mudar de empresa, vou mudar de ramo, porque eu quero ganhar mais. Mas até que ponto lá você vai exercer o chamado que Deus colocou na sua vida, no seu coração, para ser bênção? Qual é a motivação que está fazendo você mudar? É o dinheiro? Cuidado, porque o dinheiro acaba. Ou é a provisão do Senhor que continua guiando a sua história ao longo da sua vida? Quer se movimentar de acordo com a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Examine a sua vocação e que ela possa apontar unicamente, exclusivamente para Deus. Tenha esse coração sempre voltado para o Senhor. E você vai ver que nós devemos sempre tomar conselhos sábios, porque Deus tem usado pessoas para nos orientar. Eu gosto muito do versículo de número 10, que diz o seguinte: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. É a primeira vez no livro de Atos que Lucas não é mais narrador e que ele se coloca como personagem. É a primeira vez que ele está usando a primeira pessoa do plural, dizendo que nós estamos aqui, dizendo que agora Paulo tomou uma decisão junto com ele. Eles concluíram, eles chegaram àquela conclusão, eles pensaram juntos na vida,
para tomar decisão, nunca caminhe sozinho, porque o reino de Deus é composto por pessoas. Será que você tem alguém aqui na igreja, na sua igreja, que você pode ligar agora para pedir um conselho a ele para tomar alguma decisão? Será que você tem essa pessoa? Querido, que Deus te abençoe, que você possa encontrar essa pessoa. Que Deus te abençoe, que você também possa ser essa pessoa, que alguém possa te procurar para você lhe dar bons conselhos. Como tomar decisões segundo a vontade de Deus? Primeiro, se sujeitando-se ao Espírito Santo. Segundo, movendo somente pela orientação divina. Porque Deus, Ele se revela na caminhada e no meio das dificuldades e no meio do caminho. Caminhe. Deus está sempre ao nosso lado. Deus está sempre a nos ajudar. E conforme nós andamos, as trepidações da vida, ela vem e Ele nos auxilia durante a caminhada. Agora, a grande pergunta que eu quero fazer a você: você quer tomar decisões segundo a vontade de Deus? Ou você quer colocar a sua agenda acima da vontade de Deus? Os seus projetos acima dos projetos de Deus? A sua vontade acima da vontade de Deus? Terceira e última lição, que além de buscar e tomar decisão sob a autoridade do Espírito, além de nos movermos quando Deus manda que nós possamos dar um passo, e isso debaixo da leitura bíblica, conselhos sábios, exames e preciosos na nossa vida. Em terceiro lugar, encarne a missão que é dada por Cristo. O versículo 10 vai dizer que assim que eles tiveram a visão, imediatamente procuraram partir aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Sabe o que o apóstolo Paulo fez depois que teve a visão? Eles chegaram à conclusão. Simples. Normal. Eles entenderam, concluíram, como diz o texto, que Deus os havia chamado. E eles partiram. Eles foram. Simples assim. Às vezes a gente tem uma decisão, a gente tem a bênção, mas a gente não vai. A gente fica procrastinando. Está lá, está esperando. Estamos bem orientados. É Deus falando com a gente. É Deus falando que está nesse negócio. É Deus apontando o caminho. É Deus apontando a direção. E a gente não quer ir. Queridos, nós precisamos encarnar a missão de Cristo. E entender que seja qual for o rumo da nossa vida, é Ele quem vai estar conosco. É Ele que vai estar nos direcionando, é Ele que vai estar nos conduzindo. E sabe o que acontece quando Paulo vai? Ele é bem sucedido naquela pregação. Se você olhar dos versículos 11 até o versículo 15, o texto vai dizer para nós aí que Paulo chega em um lugar, encontra umas mulheres ali, e ele anuncia o Evangelho do Senhor, e certa mulher chamada Lídia, ela aceita, o Espírito Santo move o coração daquela mulher, e ela então é compungida a entregar a sua vida a Cristo. E ali então começa uma nova igreja. Olha que bênção, irmãos. Quando nós tomamos decisões debaixo da vontade do Senhor, movido pelo Espírito Santo, movendo na direção que o Senhor nos aponta, as bênçãos chegam na nossa vida. Elas vêm na nossa vida. Mas assim também que a bênção vem, as dificuldades também vêm. E eu preciso falar isso com você. Mas em todas as nossas tribulações, em todas as nossas dificuldades, o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, queridos, nós somos mais do que vencedores. Essa viagem começou dessa forma. Paulo tem um momento bom, mas se você olhar a partir do verso 19, Paulo agora, depois de ter aquela experiência
com Lídia. Agora Paulo e Silas são presos, são açoitados, eles ficam trancafiados. E qualquer um de nós poderíamos olhar para o céu e dizer o seguinte: está vendo, Deus? Era muito melhor eu ter ido para Frígia, Gálata. Era muito melhor eu ter ido pregar na Ásia. Para que o Senhor me trouxe para cá? Mas quando a gente vai, assume a responsabilidade, toma decisão de relacionamento, toma decisão de trabalho, nós precisamos nos submeter à vontade do nosso Deus e saber que Ele está conduzindo todas as coisas. Esta viagem começa com Paulo dizendo: eu vou para cá. E sabe como termina essa viagem missionária no capítulo 18? Lá no verso 21. O pessoal todo que Paulo influenciou na cidade de Filipos, na Atenas, Tessalônica. Eu creio que essa aqui foi a melhor viagem, na minha concepção, que Paulo teve. Mas sabe como termina essa viagem? O pessoal, todo mundo reunido, dizendo: Paulo, volta para cá. Qualquer dia desses você volta para cá. Venha para cá. Paulo poderia dizer o seguinte: eu vou voltar, vou fazer meu percurso, na volta eu passo por aqui. Mas não foi isso que Paulo diz. Atos capítulo 18, verso 21, diz: mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu de Éfeso. Se Deus quiser, eu volto para cá. Mas que não seja a minha vontade, seja feita a vontade do nosso Pai Celestial. Queridos, como tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? Eu sei que na sua vida agora está aí borbulhando muitas decisões a serem tomadas. Decisões de ordem sentimental, decisões de ordem financeira, de ordem espiritual, decisões e mais decisões na sua vida. Mas à luz desse texto, eu quero que você reflita que todas as suas decisões você possa estar tomando segundo a vontade do Senhor. E como tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, se submeta à autoridade do Espírito Santo. Muitas vezes, o Espírito Santo vai falar não para nós. E o não de Deus, querido, é bênção na nossa vida. Ainda que nós não entendamos o motivo, o porquê, mas se Deus está fechando as portas, se Deus está fechando o seu coração, entenda que Deus sempre quer o melhor para os seus. Saiba ouvir o não de Deus e tenha paciência e espera. Espera, pois, pelo Senhor. Mova-se. Como tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? Mova-se mediante a orientação do Senhor. Não tome decisões sob pressão. Não tome decisões que não sejam pautadas na palavra de Deus. Não confie apenas em a paz que está no seu coração. Porque, como diz a palavra do Senhor, enganoso é o coração do homem, quem entenderá? Mas tome a decisão, procure tomar decisão, aquelas decisões orientadas pelo Senhor. Por isso, procure conselhos sábios, procure pessoas temente a Deus, converse com Ele, ande com Cristo, tenha uma vida de intimidade com Cristo, porque diante da nossa caminhada, Deus tem se revelado como Deus cuidador, como Deus protetor, como aquele que cuida de cada um de nós. Então, confie no Senhor. Confie no Senhor. Terceira e última lição que nós aprendemos
Encarne a missão dada por Cristo. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos colocou, cada um de nós, no lugar que cada um de nós estamos. E Ele sempre estará conosco. Por mais que seja difícil a decisão que você está tendo que tomar, confie no Senhor. Confie no Senhor. Encarne a missão que Ele tem te dado. Deus tem capacitado homens e mulheres ao longo da história para fazer coisas extraordinárias. Então, querido, se Deus está te chamando, ainda que aos seus olhos você não tem condição, ainda que o inimigo tenha dito para você, você não dá conta, você não consegue, mas que você possa tomar a decisão. Porque se Deus te chamou, Ele vai te capacitar a cumprir aquilo que Ele está entregando nas suas mãos. Descanse nele. Tome decisões segundo a vontade dEle. Porque, como diz aquele hino que nós cantamos, Deus cuidará de ti. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos que temos que tomar decisões difíceis, existe alguém que nos ama, que nos estende a mão, nos oferecendo, nos ofertando o seu cuidado, a sua provisão, a sua proteção. Querido, eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar, mas uma coisa eu sei: submeta-se à autoridade do Senhor. Mova-se em direção à orientação do Senhor. Encare a missão. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Às vezes é isso, né? A gente fica com medo de tomar uma decisão diante dos desafios, mas Deus está conosco. Então tome essas decisões, confiando no Senhor, descansando no Senhor. Eu quero orar com você. Vou chamar o Gabriel aqui à frente. Nós queremos orar. E logo agora essa oração nós vamos impetrar a bênção do Senhor. Você na sua casa possa curvar a sua cabeça. Você possa pedir direção ao Senhor nessa hora. Querido, eu não sei qual decisão você tem que tomar, como eu disse anteriormente. Mas uma coisa eu sei. Se Deus permitiu você ouvir essa mensagem até o fim, porque Ele quer te auxiliar tomando essa decisão. Peça ao Senhor nessa hora. Senhor, que o seu Santo Espírito possa falar ao meu coração. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Mova-se em direção àquilo que o Espírito Santo está te orientando. Encare essa missão como presente de Deus. Porque se Deus te chamou, faça isso. Você será bem sucedido. Ainda que venham as tribulações, ainda que venham as consequências, mas Deus é contigo. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos diz que devemos prosseguir. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que nos ajuda. É o Deus que nos aponta a direção. Mas infelizmente, diante das situações, muitas vezes nós não queremos tomar as decisões. Decisão de servir ao Senhor. Porque pensamos no que os nossos familiares vão dizer. As pessoas que estão ao nosso lado vão pensar. Muitas vezes nós queremos ir em direção a Cristo com medo. Mas eu quero dizer, você não tem medo de vir a Cristo. Venha. Traga o seu fardo, que é pesado. Entrega para o Senhor e descanse no Senhor. Feche os seus olhos que nós queremos orar. Bendito Deus e eterno Pai. Aqui estamos, ó Pai, queremos pedir ao Senhor que nos abençoe. Deus, nós estamos vivendo num tempo onde
decisões estão sendo tomadas a todos os instantes, em todos os momentos. E decisões, ó Pai, que muitas vezes, se nós tomarmos a decisão errada, vai trazer consequências para o resto da nossa vida. Por isso, como nós aprendemos nessa manhã, ajude-nos, ó Pai, a tomar as decisões segundo a Tua vontade. Ó Deus, que nós possamos estar ligados com o Senhor, para que possamos, ó Pai, nos submeter à autoridade do Espírito Santo. Ó Deus, nos ajude a ter paciência, a esperar aquilo que o Senhor tem a de entregar na nossa vida. Ó Deus, esteja nos abençoando, nos fortalecendo. Ajude-nos, ó Pai, a nos mover em direção ao Senhor. Ainda, ó Pai, que o mundo esteja indo em direção contrária, mas que nós possamos ir em direção ao Senhor, ao nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso ajudador, o nosso sustentador. Ajude-nos, ó Pai, a encarar a missão que o Senhor tem nos dado, independente do tamanho, independente, ó Pai, do gigante que se levanta, mas se o Senhor nos chamou, o Senhor vai nos dar condição. Nós queremos então, ó Deus, nos colocar à sua disposição. Nos ajude, ó Pai, a tomar essas decisões, nos submetendo à autoridade do seu Santo Espírito, nos movendo mediante a orientação do Senhor e encarando a missão que o Senhor tem para nós. Ajude-nos, ó Pai, nessa hora. Deus, cada irmão que está na sua casa, no seu lar, que precisa tomar uma decisão, que o seu Santo Espírito ilumine, que ele possa tomar a decisão orientada, ó Pai, segundo a vontade do Senhor. Deus, aqueles que estão enfermos, visita-os nessa hora, ó Pai, promovendo cura. Aqueles que estão enlutados, console esses corações. Aqueles que estão procurando emprego, Pai, abre a porta do emprego. Abra, ó Deus, a porta do emprego a qual eles possam sustentar-se do suor do seu trabalho. Mas enquanto isso, ó Pai, que o Senhor os conceda a graça e a misericórdia, não deixando faltar o pão de cada dia. Pai, nós oramos, conhecedores, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, que o Senhor nos ajude a ter paciência, a esperar pela resposta certa do Senhor. Deus, é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos encerrando. Se você puder, nós queremos impetrar a bênção nesse momento. Estenda uma das suas mãos para que nós então possamos proferir a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar sobre a sua vida as misericórdias dele, a bênção dele sobre o seu lar, sobre a sua casa. Hoje à noite estaremos aqui na igreja. Eu quero convidar você que está aqui para estar aqui conosco, adorando, bendizendo e adorando ao Senhor. Fique com Deus, fique na paz e até um próximo momento, se assim Deus nos permitir.